Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Bem-vindos e bem-vindas à terceira aula da PRF. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos tratar da sequência didática 8, que estudou a estrutura e a formação das palavras. Então, nós vamos recordar este tópico gramatical aí, e que tem, né, a aula, os objetivos, revisar conceitos e observações importantes da estrutura e formação das palavras, realizar exercícios de revisão. Então, uma pauta simples, mas para um conteúdo relativamente grande. A nossa referência de hoje é a gramática de vocês, né, a parte 1, das páginas 128, 133, depois 136 a 153. Vocês podem voltar lá para recordar melhor esse conteúdo. Sabendo também que nós vamos deixar disponível para vocês atividade relacionada a cada parte, né, dessa revisão. E é interessante que façam, né, confiram o gabarito, tirem as dúvidas no fórum e tudo mais. Bem, essa parte da estrutura das palavras, né, cai no campo do estudo inicial da morfologia. Tá? Então, se vocês abrirem a gramática, vocês vão encontrar, né, um estudo que começa de um termo significativo mínimo, né, que é a letra, o fonema, o som, né, dentro do estudo de fonética e fonologia, e isso vai crescendo, né, na forma de palavra, até a frase, estruturas mais complexas da análise sintática, na forma como nós conhecemos. Então, estrutura das palavras, né, que é o reconhecimento de partes e elementos mórficos, é esse estudo inicial dentro da parte de morfologia. Então, vamos recordar aqui. As palavras podem ser subdivididas em estruturas significativas menores. A gente pensa que a palavra está pronta, né? Ali, pronto. É só classificar como substantivo, adjetivo, pronome. Mas, antes de mais nada, essas palavras também podem ser subdivididas e reconhecidas em elementos menores, em unidades mínimas de significação. E aí nós partimos de uma base, que a gente chama de radical, não vamos entrar no mérito de uma diferenciação entre radical e raiz, não interessa, né? E a raiz está muito mais ligada ao campo diacrônico, né? Do termo, da evolução histórica da palavra, então a gente não tem como alcançar isso, é só o reconhecimento da base principal. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra infelizmente, qual é a minha base? Qual é o radical? Feliz, né? E a essa base eu acrescentei um termo antes, in, e um termo depois, mente, infelizmente, para formar uma nova palavra. Nós temos aí também a vogal temática, e a junção do radical com a vogal temática dá no tema, no chamado tema. As desinências que são agregadas aí normalmente ao final de um nome ou de um verbo, né? E a gente vai entender e relembrar qual é o papel desempenhado por essas desinências. Os afixos, que é exatamente aquilo que eu consigo agregar antes ou depois do radical, né? Sendo prefixo e sufixo, e as vogais e consoantes de ligação que servem para formar uma palavra. Vamos a cada uma, tá? Esse organograma, esse esqueminha aqui é interessante para a gente estudar, e vocês podem construir até o esquema, o mapa mental de vocês, é interessante que o façam, né? Uma forma de gravar melhor esses conceitos, e aqui a gente tem uma visão mais ampla, né, de todas essas partes. Então, parto de um radical, né, que é o morfema significativo básico, eu vou para uma vogal temática, o uso de um afixo, né, ou de uma desinência, e às vezes, dependendo da necessidade, de colocar uma vogal ou consoante de ligação, né? E toda essa parte é o elemento, né, mórfico, que é a unidade mínima significativa. Partindo aí da base, que é o radical, né? Então, olha, essa base primeira aí, livre, com ela eu posso formar a palavra livro, livrinho, livreiro, livreco, né? Então, formando diminutivos, por exemplo.
E é a base comum. O radical também é chamado de semantema, né? É outro nome, mais fácil falar radical, ou base mesmo. E a vogal temática tem qual papel na palavra, né? A vogal temática é muito importante aí para o reconhecimento de formas verbais, né, de acordo com a conjugação. Nós sabemos aí que a categoria verbo pode ser classificada na primeira, segunda ou terceira conjugação de acordo com a terminação e com a vogal, que é a vogal temática, né, que vai determinar essa classificação. Então, verbos terminados em AR, né, na vogal A, é a primeira conjugação. ER é segunda. IR, terceira. Então, cozinhar, aprender, exprimir. Sabendo que verbos como pôr, repor, se enquadram aí na segunda conjugação. Até porque, na forma primitiva, originária, né, o pôr aí vem de poere. Então, na origem também tem aí uma ligação com a vogal E da segunda conjugação. E aí a gente tem que fazer uma diferença, né? Uma diferenciação entre vogal temática nominal e a desinência de gênero, né? Quando eu falo em gênero, aí eu normalmente lembro masculino e feminino. A vogal temática é aquilo que é acrescido no radical, né? Para formar a palavra. Então, por exemplo, cadeira. Por que eu sei que esse A não é uma desinência de gênero, marcando um feminino? Porque eu não tenho a forma posta, não tenho cadeiro no masculino. Diferente de moça e moço. Né? Se eu tenho a oposição, né, entre o feminino e o masculino, eu tenho desinência. Se eu não tenho, é vogal temática. Então, por exemplo, na palavra pente, termina com E. Aí esse E é vogal temática. E não tem uma oposição de gênero para ela. Reforçando que a junção do radical mais vogal temática é o tema, né? Casa. Comprar, né? Eu tenho compre, mais a vogal temática, e compra se torna tema. E aí a gente parte para o conceito de desinências, né? Então, as desinências são elementos terminais indicativos das flexões. Na flexão nominal, né, essa desinência marca o gênero e o número. Então, masculino, feminino, singular e plural. A gente tem até um conceito, né, de morfema zero na ausência de um singular, e de uma forma de gênero, né, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Em aluna, o A é uma desinência de gênero, porque faz oposição ao masculino, e o alunas, esse S, né, na ausência desse S, eu tenho uma forma zero aí, né, no singular, e o S marcando o plural. As desinências verbais também são interessantes para a gente praticamente gravar, né, aquelas formas, o padrão das conjugações verbais, né, de acordo com o modo, tempo. Então, pela terminação, e é por isso que eu tenho, mais à frente, né, a gente vai tratar disso, a possibilidade de um sujeito desinencial, em que eu reconheço aquele sujeito sem precisar de um pronome indicativo para isso. Nós viajamos na semana passada, eu sei que o sujeito aí está na primeira pessoa do plural, né? Então, como é que acontece essas desinências que marcam o número e a pessoa? Compro, né? Primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Comprava, o vá, eu sei que é a marca desinencial de um pretérito imperfeito do indicativo, né? O mos, eu sei que está aí na primeira pessoa do singular, e por aí vai. O que são os afixos? Então, afixo é aquilo que eu consigo agregar, acrescentar o radical antes ou depois dessa base, né? Sendo antes, eu tenho o prefixo, depois o sufixo. Então, vejam aí, e vai modificar até a classe gramatical. Vende, vender, a venda, né? Que a venda, nome, vender, verbo. Modificar o sentido da palavra, moral, amoral, né? Imoral,
sentido oposto, por exemplo. Então, prefixos e sufixos. Prefixos ocorrem antes do radical, né? Verbos formados a partir do verbo por. Então, impor, depor, compor, pressupor, dispor, expor. E cada forma nova, né? Que tem essa possibilidade de criação, tem um significado diferente. É uma outra palavra. Já nos sufixos, aí eu tenho esse acréscimo, né, após a base, após o radical. Chuveiro, chuvisco, chuvarada, chuvinha. Nós vamos entrar até, só para antecipar, essa sequência aí é o que a gente chama de família de palavras cognatas, que pertencem à mesma família. Chuveiro, chuvisco, chuvarada, chuvinha. Né? Então, em relação, eu posso diferenciar nessa família significados, né? O chuveiro é uma coisa, chuvisco, chuvarada, chuvinha, que diz respeito à chuva. Só fazendo essa diferenciação. Vogais e consoantes de ligação. Elas não são consideradas morfemas, né? Servem apenas para ligar mesmo, para dar um som, né? Uma eufonia à palavra, um som melhor. E, no caso das vogais, ocorre com as palavras, com as vogais I e O, né? E pode ocorrer também com as consoantes. Então, para não dizer cafeira, eu tenho cafeteira, chaleira, né? Que é ali o instrumento de colocar o chá, cajazeira, parisiense, vejam aí parisiense como vogal de ligação, pontiagudo, né? A ponta mais agudo, que é uma formação de palavra, rodovia também, né? E por aí vai. Novamente, falando dessa questão das palavras cognatas, né? Só para separar de novo, porque eu coloquei ali na mesma categoria, chuveiro e chuvisco, né? O chuveiro lembra esse derramamento de água, né? Mas exatamente relacionado à chuva, eu tenho chuvisco, né? Chuva, chuvarada. E para considerar cognata, eu tenho que manter o significado original. Então, adivinhar, adivinha, adivinhação. Estão todas relacionadas a esse significado, né, de uma previsão. Agora, quando eu pego as palavras flores e floresta, eu não posso dizer que essas palavras são cognatas, porque floresta tem um conceito, uma significação completamente diferente de flores, né, que é só ali uma designação de uma planta, né? A floresta, o conjunto de árvores, é outra história. Então, ter esse cuidado aí. E aí, como é que a gente faz, né? Separação em elementos mórficos. De cara, a primeira coisa que eu procuro é a base, né? Para depois reconhecer o restante. No caso de um verbo e de um nome, eu tenho aí os dois exemplos. Avisássemos. Avis é a base, o radical. Esse A, eu sei que é uma designação da vogal temática, da primeira conjugação, né? AR, avisar. O SSE é uma desinência indicativa de modo e tempo, né? Está no subjuntivo, no pretérito imperfeito, no imperfeito que a gente chama, né? Sempre essa forma ISSE. Estudássemos, tivéssemos, cantássemos. O mos como uma desinência indicativa de número e pessoa, né? Primeira pessoa do plural. E aí eu tenho todas as partes elementares dessa forma verbal, avisássemos. Passando para cartas, que é um nome, né? Eu tenho carte como a base da palavra, eu tenho o A como vogal temática, de novo, né? Eu não tenho a oposição de gênero, eu tenho carto como masculino, então isso é vogal temática. E esse S é uma desinência nominal de número, que significa algo não singular, não único, né? Está dentro da desinência do plural, né? De uma designação de plural. Aí eu passo dessa parte da estrutura, que é o reconhecimento dos elementos mórficos, para pensar como as palavras, né, no processo de formação. E aí eu tenho palavras que são formadas, ora, pela composição,
ora pela derivação. Nós vamos começar pela composição, né? E tem outros processos também. A composição consiste na associação de duas ou mais palavras, ou radicais, né, as bases, para formar uma outra de significação nova, a qual se denomina palavra composta. Na composição, nós temos aí dois grupos, né, justaposição e aglutinação. Até pensando no conceito dessas duas palavras, né, justapor é colocar lado a lado, sem perda fonética ou gráfica. E aglutinar seria misturar, mas vamos aí por partes. Toda palavra composta por hífen, né, a junção de dois radicais, de duas bases ou mais, vai ser justaposição. Então, palavras com hífen já são justapostas, né? O desafio é a gente diferenciar uma aglutinação de uma justaposição quando essas palavras estão sem o hífen, no caso de girassol. Girassol eu posso dar, mas olha só, eu acrescentei um S, em razão da sonoridade. Acrescentar não é perda fonética, nem mudança nessa estrutura. Então, passatempo, girassol, são palavras justapostas, tá? E as demais aí, né, sem dúvida, com o uso do hífen. Aglutinação, né? São palavras que se fundem, e aí eu tenho uma perda de uma acentuação, de uma tonicidade, de um fonema. Observem, por exemplo, petróleo, pedra mais óleo. Né? Eu tive uma perda aí, o D se transformou em T, né? É diferente. Água mais ardente, eu perdi um A, né? Teve uma perda, teve uma mudança. O que significa um embora? Em boa hora. Né? E aí eu também tenho uma estrutura renovada nessa junção. Vinagre, que é o vinho mais o acre, né, que diz respeito ao tipo de substância. Não sei se vocês se lembram, né, mas fidalgo significa aí filho de algo. Por aí a gente tem uma mudança grande também nesse processo de formação. E vale lembrar, né, que o acordo ortográfico de 2009, né, que só entrou em vigor anos depois, trouxe algumas novidades, como, por exemplo, as palavras sem hífen. Fim de semana, sala de jantar, cão de guarda, dia a dia também, né, que perdeu o hífen, não está aí, café com leite, e outras, né, que foram conservadas, né, e aí a gente tem segunda-feira, arco-íris, decreto-lei, ano-luz, e por aí vai. Dentro do processo de derivação, né, que é a derivação? É a percepção, né, de um sentido primitivo. Vem de onde essa palavra? Vem do quê? Né? Achar a origem. E aí nós temos para o processo de derivação a derivação prefixal, que é um acréscimo antes do radical, né? Por, contrapor, dispor, repor. A derivação sufixal, que ocorre logo após o radical, a base. Arvoredo, de árvore, né? O edo aí como sufixo. Nós temos aí outros dois processos, e a gente tem que se atentar a eles, né? Essa derivação parasintética, em que eu tenho simultaneamente o acréscimo de prefixo e o sufixo. Quando eu falo simultaneamente, na realidade, entender que eu não posso separar, né, e formar outras palavras. Então, engarrafar, eu não tenho engarrafe nem engarrafar. Então, eu tenho uma palavra única, só engarrafar, nesse processo simultâneo. É diferente, por exemplo, da palavra que está aí, deslealdade. Eu tenho o termo desleal e lealdade. Isso significa que não há um processo simultâneo, porque eu formo ora um termo com o prefixo desleal, ora com o sufixo de lealdade. Né? Então, essa derivação aí é chamada derivação prefixal-sufixal. Para ser parasintética, tem que ter esse sentido de não poder, né, separar as palavras, formar outras palavras. Aterrorizar, eu não tenho aterror e nem horrorizar, como outras palavras, tá? É importante fazer essa diferença. Bem, nós temos a chamada derivação regressiva, né, quando a gente volta aí para um formato, né, inicial da palavra, consumir, consumo.
chorar vem choro, botequim, boteco, né? É quase que uma busca aí por uma forma menor, né, na sua origem. E falamos também de uma derivação chamada de imprópria, né? O nome já indica alguma coisa, a derivação imprópria é aquela que trata de um uso de uma classe gramatical que normalmente não aparece naquela classificação, como assim? Um substantivo, uma palavra que normalmente eu reconheço como substantivo, que pode ser usada como adjetivo. Uma palavra que é verbo, mas pode ser substantivada se eu colocar um artigo na frente. Então, é o caso aí, olha, nós temos os bons serão recompensados. Quando eu falo bom fora do contexto, normalmente eu associo a uma característica, um predicativo, uma qualidade, né, um adjetivo. Mas os bons, colocado aí com o artigo, né, faz com que isso seja transformado em substantivo. A mesma coisa para o cantar, processo de substantivação, quando um verbo é transformado em substantivo. Assistimos a um comício monstro, o monstro também é nome, né, mas aí está colocado como adjetivo. Messias, 5 horas vendo TV já é demais. Levanta. Meu Deus, o que houve com você? Nada, eu fui buscar um belisco na cozinha, né? Vem de beliscar, de pegar aos pouquinhos. Um belisco foi aí o termo substantivado. Vamos a outros processos, né? Esses são menos importantes, mas só para não passar batido. O hibridismo a gente não tem como cobrar, porque supõe conhecimento diacrônico, né, de palavras que vêm do grego, do francês, do tupi, né? A gente não tem condições de ter feito esse estudo com vocês. Então, burocracia, por exemplo, que vem do francês, da junção, né, do francês e grego. Abreviação vocabular ou redução é uma forma possível de visualizar, né? A gente perde até a consciência da palavra original maior. No caso de moto, né? Dificilmente alguém fala motocicleta. Do pneu, menos ainda, né? Pneumático. E aí a gente tem auto para automóvel, ônibus de auto-ônibus, ninguém nem se lembra disso. Foto de fotografia, quilo de quilograma, essas formas reduzidas. Siglas também são fáceis de identificar, né? A redução do nome da empresa, de firmas, de organizações, de termos políticos, né? Dentro do serviço público também são termos jurídicos e por aí vai. ONU, né, por exemplo, como a Organização das Nações Unidas, e aí a gente consegue, né, reduzir esse termo, né, e reconhecer o nome completo. A abreviatura, que é uma outra forma de redução, né, mas uma redução na grafia de certas palavras, indicativo das letras, com a indicação das letras iniciais. Então, por exemplo, página, eu coloco só as 3 primeiras letras, né? Senhor, avenida. Também, como outro processo de formação, né, nós temos a onomatopeia, aí como uma reprodução, né, de sons, né, de ruídos, zaz, tic-tac, toque-toque, miau. E é interessante pensar que essas onomatopeias têm uma variação de uma língua para outra, né? Esse au aí do latido, né, não é igual para todas as línguas, não. Nem, por exemplo, tibum, né, a nossa forma, o nosso reconhecimento do som de alguém caindo na água, né, splash já para uma forma no inglês. Nós temos também o neologismo, que é a criação de novas palavras, esse termo vocês conhecem, eu posso utilizar num texto literário, mas eu não posso criar, né, um termo numa dissertação, a não ser que eu coloque entre aspas para fazer essa diferença. E aí a gente tem um poema bonitinho do Drummond, né, com essa criação, com esse processo poético, né? Se eu fosse colocar aqui qual é a função predominante, a função poética. Que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar.
sempre até de olhos vidrados, amar. Né? Então, malamar, desamar, como neologismos. Nós temos também os estrangeirismos, né? Aquelas palavras que fazem parte do nosso cotidiano, especialmente levando em consideração o uso de redes e mídias sociais, né? Aparece bastante, a própria palavra internet. E algumas são agregadas ao léxico português, outras não. Lembrar que na pontuação eu preciso usar aspas para essas palavras, né? E aí a gente parte para as atividades. Vamos lá? Vamos juntos e juntas. E são algumas questões, né, direcionadas para esse conteúdo, para verificar se a gente entendeu alguma coisa, se a gente relembrou. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por derivação, vem de uma outra, né, consigo perceber, onomatopeia, hibridismo, composição ou prefixação. Prefixação não, né, que a gente não tem aí indicação desse, antes do radical. E essas palavras têm o formato de uma composição, a partir de duas bases, né, de radicais. Couve-flor, como justaposição, planalto e aguardente, como aglutinação. Tá? Então, a letra D. Na questão 2, assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Readquirir, adquirir de novo, não é predestinado, propor, nenhuma dessas. Irregular, amoral, demover, né? Mover de novo, não. Remeter, conter, antegozar. Ter, conter, né? Também não é essa parte. Irrestrito, né? O restrito. Antípoda, prever, né? Ver antecipadamente. E aí nós temos na última, será que a gente tem alguma sem prefixação? Dever. Ver como? Né? Dever não é, o ver não é o radical, não é a base, é o deve. E deter, sim, tem o prefixo, né? Antever também. Então, como esse dever aí, é a letra E. Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parassintética? Então, nessa questão 3, é exigido de nós que possamos reconhecer, né, a palavra que tem o uso do prefixo e sufixo de forma simultânea, de maneira que eu não consigo desagregar, formar outras palavras. Tá? Então, lá vem ele vitorioso, usa aí como sufixação. Ora, vá plantar batatas. Será que eu tenho aí algum desses termos? Começou o ataque. Assustado, continuou a se distanciar do animal. Não vou mais me entristecer, vou cantar. Presta atenção na palavra entristecer. Nem de triste, o radical, né? E eu não tenho a palavra entriste nem entristecer. Significa que o prefixo, o em, né, foi colocado de forma simultânea com o sufixo, tá? O ser. Então, eu tenho aí para a síntese. Na questão 4, o girassol da vida e o passatempo, do tempo que passa, não brincam nos lagos da lua. Né? Um texto poético aí. Levando em consideração, especialmente esses termos, né? Girassol, passatempo, o que nós temos aí? Que tipo de palavras são? Girassol e passatempo, que a gente já até colocou como exemplos, né? Palavras justapostas. Não interessa que eu tenha acrescentado aí por conta de uma regra gramatical, o S. Porque para ser aglutinação tem que ser a partir de uma perda. As palavras expatriar, amoral e aguardente são formadas por, né, expatriar. O que nós temos aí? Nós temos um prefixo, não é isso? Amoral. E, olha, expatriar, nós temos um prefixo e depois um sufixo. Cabe pensar se é uma derivação parassintética ou sufixal e prefixal ao mesmo tempo. Amoral, né, eu tenho aí algo que foi acrescentado antes do radical. E aguardente, que é a mistura de dois radicais. Água mais ardente com perda fonética, né? Ou seja, processo de aglutinação. Então, nós temos aí a letra A para a síntese, porque esse processo
simultâneo de uma acréscimo de prefixo e sufixo, esse e o ar, a moral prefixo, como eu falei, né, e o processo de aglutinação. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado essa parte que é importante, né, que com certeza vai ser cobrada de vocês. Façam outros exercícios, busquem no AVA, né, essas atividades, essa sequência didática, e tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima aula.